no momento em que ele entrasse. Embora o atual Shen Yuan fosse capaz de derrubar dezenas de pessoas com as próprias mãos, nesse exato momento, a porta foi empurrada. Shen Yuan já estava pronto, esperando a outra pessoa entrar para desferir um golpe fatal. No entanto, a pessoa que abriu a porta segurava apenas uma garrafa térmica, e não parecia estar roubando nada. Pois era Xu Lelé, e aquela casa era um presente dela para Shen Yuan. No momento em que abriu a porta, Xu Lelé se assustou. Shen Yuan, o que você está fazendo? E o vaso que Shen Yuan estava prestes a derrubar foi solto imediatamente, o que também se deu graças à sua reação rápida. A expressão de Shen Yuan estava um pouco distorcida. Ele nunca imaginou que Xu Lelé viria para cá. Não combinamos que ela me daria casa? Então Shen Yuan largou o vaso, e o drama matinal terminou. Lelé, por que você veio? Nem ligou para avisar. Shen Yuan, sem nenhuma vergonha, vestiu a camiseta regata de guerreiro. E Xu Lelé, sendo uma garota, ao ver o corpo perfeito de Shen Yuan, virou-se imediatamente, corando. Xu Lelé saiu do quarto e disse, desculpe, irmão Yuan, eu não sabia que você se mudaria tão rápido. Eu queria reorganizar o quarto. Pelo visto, não é a hora certa. Saindo do quarto, Xu Lelé não conseguia descrever o quão feliz estava. O sorriso em seu rosto era impossível de conter. Porque o físico de Shen Yuan era realmente imbatível, o que fez o coração de Xu Lelé palpitar. O corpo do irmão Yuan é realmente bom, e ele tem 8 tanquinhos. Depois de vestir a camiseta, Shen Yuan também sorriu maliciosamente, mas era um sorriso travesso e provocador. Tudo bem, não precisa explicar. Você já me viu, isso é muito injusto. Você não deveria me deixar ver você também para ficarmos quites? Ao ouvir as palavras de Shen Yuan, Xu Lelé abriu a porta novamente e entrou na casa. Naquele momento, o rosto de Xu Lelé estava vermelho como uma maçã madura. Sua voz era muito baixa e fina, e ela disse, muito envergonhada, irmão Yuan, se você realmente quiser, não é impossível. Embora Xu Lelé fosse muito ousada nas palavras, ela ainda estava muito envergonhada por dentro, mas também muito feliz. Shen Yuan não hesitou e disse diretamente, claro que quero. Eu sou um homem, o que tenho a temer de você? Observando a tímida Xu Lelé, Shen Yuan pensou, ela ainda quer me provocar? Vamos ver quem é mais audacioso. Quando Shen Yuan terminou de falar, Xu Lelé realmente pretendia cumprir o combinado. Shen Yuan imediatamente começou a suar frio. Ele gritou apressadamente, não, não, não. Eu estava brincando. Não leve a sério, ei. Shen Yuan estava realmente nervoso. Ele nunca imaginou que Xu Lelé não teria nenhuma defesa contra ele. Será que ela não tem medo de levar as coisas longe demais? Xu Lelé sorriu travessamente, eu também estava brincando. Na verdade, o coração de Xu Lelé já estava transbordando de alegria. Ainda quer levar as coisas longe? Nem sabemos quem é a lenha e quem é o fogo. Se a doçura fosse uma escala de 10 pontos, a doçura no coração de Xu Lelé naquele momento seria 10. Irmão Yuan, você deve estar com fome, certo? Eu te trouxe o café da manhã. Na verdade, o verdadeiro propósito de Xu Lelé vir aqui era apenas trazer o café da manhã para Shen Yuan e criar um pequeno drama. Ela trouxe um farto café da manhã para Shen Yuan, com pães chineses e lanches coloridos, que pareciam muito apetitosos. Nesse momento, Shen Yuan desconfiou. Você não disse que não sabia que eu tinha me mudado? Então por que me trouxe café da manhã? Ao ver Xu Lelé dizer que ia trazer o café da manhã, Shen Yuan já sabia de suas pequenas artimanhas. Por que você trouxe café da manhã? Não seja desonesta, colega Lelé. Xu Lelé estava gostando muito desse momento breve. Ela respondeu suavemente, irmão Yuan, não se preocupe com esses detalhes. Naquele momento, os dois não pareciam diferentes de um casal normal, mas Shen Yuan pensava muito. Olhando para Xu Lelé à sua frente, ele sabia que os preparativos de Xu Lelé eram muito minuciosos, e parecia que ela queria subir de nível. Então, diante de uma Xu Lelé tão doce, Shen Yuan aceitaria? Ele realmente aceitaria e a tornaria sua verdadeira namorada? A mulher apelidada de especialista em conquistar homens héteros, Xu Lelé, sabia flertar muito bem. Primeiro, ela encontrou uma oportunidade para levar o café da manhã ao Sr. Yan, e depois se comportou como uma esposa virtuosa, sendo muito íntima de Shen Yuan, e por fim, pequenos gestos sutis. Essa tática de conquista deixou Shen Yuan um tanto sem resistência. O café da manhã que Xu Lelé trouxe para Shen Yuan incluía guiosa e vários tipos de lanches, mas o que Shen Yuan mais queria comer era a guiosa. Lelé é realmente incrível. Ela até fez guiosa. Esses guiosas parecem tão deliciosos e bem recheados. Ao ver Shen Yuan elogiá-la tanto, Xu Lelé ficou radiante. Claro que sim. Eu não só sei fazer guiosa, como também sei fazer bolinhos de sopa. Se o irmão quiser, posso fazer todos os dias para você.
Ao ouvir isso, Shen Yuan ficou extremamente feliz. Se alguém me fizer café da manhã todos os dias, claro que eu aceito. Embora ele soubesse o objetivo de Xu Lelé ao se aproximar dele, isso não o deixou desconfortável. Por que o nível de sua abordagem? Que tal você se tornar minha assistente pessoal? Eu te dou um bom salário? Pelo contato dos últimos dias, Xu Lelé havia mudado muito, e lidava muito bem com muitas coisas da vida. Por isso, Shen Yuan teve essa ideia. Falar de dinheiro nos deixa distantes. Eu não quero dinheiro. Posso fazer isso de graça para você todos os dias. Xu Lelé disse enquanto entregava um par de AX. A atual Xu Lelé não era tão materialista, ela queria mais a afeição de Shen Yuan. Ao entregar os AX, Xu Lelé coçou levemente a palma da mão de Shen Yuan, o que fez a palma de Shen Yuan tremer, e ele sentiu um arrepio intenso instantaneamente. Mas felizmente, Shen Yuan não era uma pessoa comum e tinha grande autocontrole. Ainda assim, ele pensou, um jovem de mais de 20 anos, quem conseguiria resistir? Se fosse outra pessoa, certamente teria sido facilmente manipulado. No entanto, Shen Yuan achou que os gyozas eram realmente deliciosos. Ao morder, o suco explodiu na boca instantaneamente. Quanto mais ele comia, mais queria comer, observando Xu Lelé, que estava um tanto orgulhosa. Shen Yuan estava realmente impressionado. Ele admirava Xu Lelé por ser tão boa em flertar. Ela realmente era digna do apelido de a mulher que conquista todos os homens. De fato, ela tinha suas habilidades, pelo menos a atual Xu Lelé parecia saber muito bem o que fazer. Nesse momento, o celular de Shen Yuan tocou. A melodia familiar da garota, minha história começou por causa da minha filha, tocou novamente. Ao pegá-lo, viu que era a atriz Gao Xuanin quem ligava. Desde a última vez que Shen Yuan investiu para ela abrir uma produtora de cinema, os dois não haviam se comunicado mais. Assim que a ligação foi atendida, Gao Xuanin foi direto ao ponto. Shen Yuan, você precisa me ajudar. Gao Xuanin, como chefe de empresa, tinha muitas coisas para resolver todos os dias. Shen Yuan respondeu enquanto tomava o café da manhã. O que aconteceu agora? Para encurtar a história, estou ocupado. Meu momento a dois foi interrompido. Shen Yuan estava um tanto insatisfeito, então apressou Gao Xuanin. Vá direto ao ponto. Fale logo o que precisa. Eu realmente não tinha outra opção senão pedir sua ajuda. Desta vez, eu realmente não consigo resolver sozinha. Então Gao Xuanin explicou o motivo da ligação. A empresa vai inaugurar, e o novo filme do diretor Yang também vai começar a ser filmado, mas a produtora digital de cinema e TV está nos dificultando as coisas e não quer colaborar conosco. Agora, queremos filmar, mas não temos onde filmar. Parar a produção só queima dinheiro. Diretor Yang? Qual diretor Yang? Aquele que joga Dota? Shen Yuan estava um pouco esquecido na hora, esquecendo quem era aquele diretor Yang. É aquele gordo chato que vive te chamando de padrinho. Que tipo de pessoa você é? É fácil para alguém da idade dele te chamar de padrinho o tempo todo, se rebaixando? Se você não se importa comigo, deveria pelo menos ajudar o diretor Yang, certo? A filmagem já começou e está queimando dinheiro todos os dias. Tudo bem, eu ajudo, eu ajudo. Shen Yuan não hesitou nem por um segundo e aceitou imediatamente, pois ele era o melhor em gastar dinheiro. Era apenas uma questão de um pouco mais ou um pouco menos. Aos olhos de Shen Yuan, dinheiro era apenas um número. A produtora digital de cinema e TV está te dificultando a vida, não é? Eu te transfiro 500 bilhões, e nós mesmos construímos uma cidade do cinema, não é melhor? Aí você filma o que quiser e como quiser. Momentos depois, 500 bilhões foram transferidos para a conta de Gao Xuanin. Essa foi a maior quantia que Shen Yuan havia gasto até agora. Olhando a mensagem de transferência, Gao Xuanin não conseguia acreditar, e 10, 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 500 bilhões. Shen Yuan acabou de me transferir 500 bilhões assim. Não, 500 bilhões foram transferidos. Daqui a alguns dias irei à sua empresa dar uma olhada. Se precisar de algo, me procure. Nesse momento, Shen Yuan terminou seu café da manhã e desligou o telefone. Gao Xuanin murmurou para si mesma, isso são 500 bilhões. Como ele fala isso tão casualmente, como se fossem 50 reais? Lelé, muito obrigado pelo café da manhã. Sério, o sabor estava muito bom. Naquele momento, Xu Lelé esperava que Shen Yuan a deixasse ficar. Mas ainda acho que seria melhor você se mudar. Embora o café da manhã fosse delicioso, Shen Yuan não era um tolo e não deixou Xu Lelé ficar. Xu Lelé ficou chocada na hora. Ela realmente não entendia o porquê. Ela havia feito tudo tão bem, mas Shen Yuan ainda escolheu rejeitá-la. Então Xu Lelé disse, com uma expressão de mágoa, Irmão Yuan, fiz algo errado.
No outro lado, Shen Yuan sempre saía para jantar com seus bons amigos, mas a namorada de um deles tramava loucamente contra o Sr. Yan. Ao saber que o Sr. Yan havia investido 100 bilhões em uma atriz, ela começou a mirar no Sr. Yan. Embora Xu Lelé tivesse dado uma casa a Shen Yuan ainda planejava se mudar. Porque Shen Yuan acreditava que se Xu Lelé continuasse entrando sem avisar, ficaria muito embaraçoso. E se algo mais acontecesse, seria ainda pior. Mas eu ainda espero que você me entregue a chave reserva. Shen Yuan pensou, se eu deixar a chave aqui hoje, será como convidar o lobo para dentro de casa, e depois não terei mais dias de paz. Então, agora, não posso ser enganado pela aparência. Xu Lelé entregou a chave um tanto confusa. Tudo bem, eu entrego a chave. Ela havia conseguido com muita dificuldade que Shen Yuan se mudasse para lá, e de jeito nenhum podia deixá-lo sair facilmente. Entregar a chave reserva não importa, porque Xu Lelé tem mais de uma chave reserva. No pior dos casos, ela encontrará outra chance mais tarde para levar o relacionamento deles para o próximo nível. Eu sei que você tem mais de uma chave. Agradeço seu café da manhã, mas se você não conseguir respeitar minha privacidade, eu prefiro me mudar. Ao ver Shen Yuan dizer isso, Xu Lelé só pôde concordar. Mas ainda haverá muitas oportunidades no futuro, sei que Lelé é a mais compreensiva de todas. Eu vou indo, tchau. Depois do café da manhã, Shen Yuan planejou sair, pois tinha outros compromissos naquele dia. Quanto às mulheres, Shen Yuan acreditava que era preciso estar sempre atento com elas, caso contrário, elas se aproveitam facilmente. A última vez serviu de lição. Então, o nível de Shen Yuan subiu um degrau, e ele conseguia lidar com facilidade diante das mulheres. Momentos depois, Shen Yuan chegou ao portão principal da Universidade HU, dirigindo o Rolls-Royce que Xiao Huoyu lhe deu. Yuan, aqui. Assim que Shen Yuan abriu a porta do carro, uma voz o chamou. E esse era o objetivo de Shen Yuan de vir à universidade. Yuan, finalmente você chegou. Era seu bom amigo Liu Wenzi. E ao lado dele estava sua namorada materialista, Du Xiaoyue, que ele havia reconquistado. Naquele momento, Du Xiaoyue também cumprimentou Shen Yuan com um sorriso. Ao ver Du Xiaoyue, Shen Yuan ficou um tanto insatisfeito, pois ele queria conversar sobre assuntos pessoais com Wenzi. Mas com Du Xiaoyue por perto, ficou muito inconveniente. Você trocou de carro de novo, hein? A propósito, onde vamos comer? Ao ver Shen Yuan dirigindo um Rolls-Royce, Wenzi ficou um tanto surpreso. Shen Yuan não deu muitas explicações, apenas pediu para os dois entrarem no carro antes de falar. Depois de entrar no carro, Du Xiaoyue começou seus pensamentos internos, nada menos do que eu, a esperta. Shen Yuan e Liu Wenzi têm um relacionamento tão próximo, com o status de Shen Yuan, o lugar para onde eles forem certamente será muito sofisticado. Pelo visto, minha maquiagem de hoje não foi em vão. No entanto, momentos depois, Du Xiaoyue não pensou mais assim. Ela foi rapidamente desmentida, pois o lugar onde Shen Yuan foi comer não combinava em nada com algo sofisticado. O coração de Du Xiaoyue desmoronou um pouco. Não é possível. Que lugar horrível é este? Está imundo. Shen Yuan não vai comer em um lugar assim, vai? No entanto, seu bom amigo não pensou assim. Yuan, isso é ótimo. Essa Shontai é bem autêntica. Eu estava até com medo de que você, sendo rico, me levasse para comer em um Pérola Negra. Eu não me adapto a esses lugares. Shen Yuan respondeu, eu sou do tipo que age com frequência de forma casual. Naquele momento, Du Xiaoyue quase chorou, porque ela não conseguiria comer seu caviar de foie gras com trufas. Xiaoyue, o sabor deste lugar é incrível. Você vai ter uma refeição deliciosa. Embora Du Xiaoyue estivesse relutante por dentro, por fora ela forçou um leve sorriso. É mesmo? Então, muito obrigada. Du Xiaoyue realmente não conseguia entender. Será que esse Shen Yuan é um pobre fingindo ser rico? Comer em uma barraquinha de rua assim? Será que eu me enganei? Ele não tem capacidade alguma, apenas está fingindo. Ao pensar nisso, os pensamentos de Du Xiaoyue ficaram muito complicados. Depois que os três entraram e se sentaram, uma notícia de última hora foi transmitida na TV ao lado. Olá a todos, aqui é a coletiva de imprensa conjunta da renomada artista Sra. Gao Xuanin. A Sra. Gao Xuanin declarou que seu estúdio Xuanin tem notícias importantes a revelar. Ao verem isso, os três rapidamente se aproximaram da TV. Nesse momento, Gao Xuanin, na TV, disse, olá a todos, eu sou Gao Xuanin, e hoje estou aqui principalmente para anunciar algo. Shen Yuan pensou, será que ela não entende o que significa ser discreta? Que vantagem há em querer chamar atenção o tempo todo? Que mulher tola! Nesse momento, a notícia de Gao Xuanin fez Shen Yuan engasgar e cuspir o chá na hora. O renomado magnata divino, Sr. Yan, investiu 100 bilhões em nossa empresa.
Em breve, construiremos o maior complexo de estúdios de cinema e TV de toda a Ásia, e até mesmo do mundo. Wenzi, Sr. Shen Yuan, não é você, Yuan. Yuan, você vai construir um complexo de estúdios de cinema? E naquele momento, quem estava mais empolgada era do Xiaoyui. 100 bilhões! Shen Yuan é tão rico. Ele é chamado de megabilionário, mas não se importa com detalhes e come em barraquinhas de rua. Ele realmente tem personalidade. A desanimada do Xiaoyui acendeu a esperança naquele momento. Ela viu o cheiro do dinheiro em Shen Yuan. Depois de saber que o irmão do namorado era o Sr. Yan, ela decidiu ver o namorado para mudar seu destino. E a notícia de que o Sr. Yan investiu 100 bilhões na atriz foi, nesse momento, descoberta pelo harém. Agora, elas finalmente sentiram o poder do Sr. Yan. Shen Yuan, que estava comendo, viu a notícia de Gao Xuanin. Ao ver Gao Xuanin revelar que o investidor era ele mesmo, Shen Yuan ficou furioso na hora, porque ele só queria exibir-se de forma discreta. Como resultado, agora o mundo inteiro sabia que ele era o Sr. Yan, e ele não conseguiria mais conquistar garotas. Yuan, você até conhece atrizes? Quando você pode conseguir um autógrafo para mim? E o que aconteceu com o complexo de estúdios de cinema de vocês? Shen Yuan sorriu sem jeito, autógrafo, sem problemas. Quanto ao complexo e tal, é tudo bobagem. Wenzi ainda estava muito curioso e perguntou novamente sobre o investimento de 100 bilhões. Como resultado, Shen Yuan realmente não aguentou mais, e enfiou um punhado de vegetais na boca de Wenzi para ele calar a boca. Naquele momento, a namorada de Wenzi, do Xiaoyui, estava extremamente empolgada. Agora que ela sabia a identidade de Shen Yuan, em um instante, ela pareceu ter agarrado o futuro. Du Xiaoyui acreditava que Liu Wenzi era sua escada para o sucesso na vida, a chance de mudar seu destino. Eu definitivamente preciso agarrá-lo. Qualquer migalha de dinheiro que Shen Yuan deixasse escapar seria o suficiente para uma pessoa comum ficar rica. Mudar meu destino depende completamente dele, não posso perder essa oportunidade de jeito nenhum. Então, Du Xiaoyui, que sempre foi fria, imediatamente se tornou entusiasmada. Wenzi, você já é um homem feito, e ainda não presta atenção ao comer. Deixe-me limpar para você. Ao ver Du Xiaoyui de repente tão entusiasmada, Wenzi corou um pouco, e então ele pensou que isso era amor. Du Xiaoyui se apaixonou por ele. Ao mesmo tempo, dentro do edifício de comércio e economia, várias exclamações foram ouvidas simultaneamente. As garotas ligadas a Shen Yuan estavam, naquele momento, olhando para o comunicado. Elas já sabiam da história de Gao Xuanin. Qia Mengmin estava um tanto confusa. Você não disse que ele tinha apenas 500 bilhões? Agora ele investiu 100 bilhões em Gao Xuanin. E ele até conhece Gao Xuanin. Zhao Yuqi também estava um tanto confusa. Talvez Shen Yuan tenha sido deliberadamente modesto? Eu estava apenas supondo antes. Nesse momento, Qin Bingxi disse, eu sei que eles se conhecem. Shen Yuan uma vez arrematou um presente para Gao Xuanin em um jantar de caridade. Eles se conhecem há muito tempo. Qia Mengmin parecia pensativa, então Shen Yuan também está tentando conquistar garotas desta vez? Xiao Ruoyu, no entanto, não pensou assim. Definitivamente não é tão simples quanto conquistar garotas. Um projeto de 100 bilhões é uma grande empreitada, não poderia ter sido decidido de última hora. Isso deve ter sido planejado há muito tempo, e foi apenas divulgado agora através de Gao Xuanin. 100 bilhões apenas para conquistar garotas é realmente muito absurdo. Qin Bingxi também concordou, a análise da senhorita Xiao está muito correta. Muitos dos movimentos de Shen Yuan parecem absurdos, mas na verdade, têm um significado mais profundo. Definitivamente não são tão simples quanto parecem na superfície. Por exemplo, a tecnologia, a grande gato TV, e agora um complexo de estúdios de cinema. Shen Yuan, o que exatamente você está tramando? Xiao Ruoyu não entendia. Ela apenas sentia que Shen Yuan estava cada vez mais distante dela, e até mesmo estava prestes a se tornar um estranho. E Xiao Ruoyu estava cada vez mais difícil de decifrar Shen Yuan. Ela estava muito frustrada. De repente, Qia Mengmin teve uma ideia. Se neste momento você, Yuki, vazasse a notícia de que nossa grande gato TV também é investida pelo Sr. Yan, não atrairia um monte de streamers e profissionais da indústria para se juntar a nós? Zhao Yuki achou que era uma boa ideia. Com um megabilionário de 100 bilhões, os outros certamente verão que a grande gato tem um potencial de desenvolvimento especial. Afinal, a visão do chefe é sempre muito precisa. Se eles virem a essência por trás disso, a grande gato acenderá rapidamente. Ao pensar nisso, Zhao Yuki acreditou que esse método era viável, pois ela estava realmente preocupada com a operação da grande gato. De repente, Xiao Ruoyu perguntou aos três, será que isso também faz parte do plano de Shen Yuan? Assim que essa frase foi dita, os três ficaram chocados na hora.
Todos pensaram, se isso também for verdade, se isso também for parte do plano de Shen Yuan, então Shen Yuan é terrível demais. Ele simplesmente não pode ser descrito como humano, ele é um monstro com QI e astúcia que ultrapassam os limites humanos. Assustador, é realmente assustador demais. Originalmente, os quatro pensaram que, formando uma Liga dos Vingadores, poderiam gastar todo o dinheiro de Shen Yuan. Mas agora, eles apenas se sentiam muito insignificantes. E até mesmo seus pensamentos já haviam sido descobertos por Shen Yuan, mas ele não havia exposto nada. Nesse momento, Shen Shui, que havia se apresentado ao trabalho dias atrás, perguntou, Chefe Shen, o que vocês estão discutindo? Para esclarecer, Shen Shui também estava ligada a Shen Yuan. Zhao Yuqi finalmente voltou a si, nada. Gao Xuanyi não está dando uma coletiva de imprensa? Estamos discutindo o investidor dela, o Sr. Yan. Ao ouvir o nome Sr. Yan, Shen Shui ficou imediatamente nervosa. Que Sr. Yan você está falando? Naquele momento, um pressentimento ruim surgiu no coração da tia. Que outro Sr. Yan poderia ser? É o mais famoso. Irmã Shen, você não sabia? Nossa empresa também é investida pelo Sr. Yan. Ao ouvir isso, Shen Shui estremeceu como se tivesse levado um choque elétrico, sentindo-se mal. Ela perguntou em voz baixa, por favor, ainda dá tempo de eu pedir demissão agora? Shen Shui estava com medo, ela estava realmente com medo, porque a senhora Yan era o pesadelo que ela não conseguia se livrar. A identidade de Shen Shui foi finalmente revelada. Agora todos sabem que ela investiu 100 bilhões em uma estrela feminina. Então, Shen Shui parou de fingir e decidiu fazer algo ainda maior. Como Shen Shui descobriu a identidade da senhora Yan, ela imediatamente escolheu se demitir, o que Zhao Yuqi não conseguiu entender. Foi você quem me trouxe para a indústria de Streamers anos atrás, eu realmente desejo sua entrada. Se você não estiver satisfeita com o salário e os benefícios, podemos conversar novamente. Se você está preocupada com o desenvolvimento da empresa, você viu que nossa empresa tem a senhora Yan como respaldo, e é justamente por causa da senhora Yan. De repente, Shen Shui gritou, revelando a verdade, minha vontade de me demitir não tem nada a ver com o resto, é principalmente por causa da senhora Yan. Para ser honesta, minha empresa faliu e fechou porque eu ofendi a senhora Yan. Se a senhora Yan souber que me juntei à sua empresa, o fato de eu ser alvo novamente é um problema menor, mas tenho medo de arrastar você junto. Ao ouvir as palavras de Shen Shui, Zhao Yuqi ficou perplexa. Ela não conseguia ligar os pontos. A falência da empresa de Shen Shui foi causada por Shen Yuan. Em sua mente, Shen Yuan tinha um bom temperamento e era uma pessoa fácil de lidar. Shen Yuan tem um temperamento tão bom, como ela poderia fazer uma coisa dessas? Zhao Yuqi pensou e repensou, mas não conseguiu entender, então ela achou que poderia haver algum mal-entendido. Assim, ela decidiu ajudar Shen Shui a esclarecer, Irmã Shui, não se preocupe, Shen Yuan não é uma pessoa mesquinha. Vou falar com ela por você, deve haver algum mal-entendido nisso. Enquanto isso, em um pequeno restaurante de rua, Shen Yuan e seus bons amigos estavam jantando. Naquele momento, o jantar havia acabado de terminar, e Wenzi pretendia sair com a namorada primeiro. Yonzi, vamos nos encontrar da próxima vez, entraremos em contato por telefone. Assim que Shen Yuan saiu do restaurante, seu celular tocou novamente. Era Zhao Yuqi ligando. Ela disse que tinha algo para falar com Shen Yuan. O que é? Pode falar. Shen Yuan já imaginava o que ela ia dizer, com certeza era sobre o investimento de 100 bilhões em Gao Xuanyin. Agora ela já havia percebido a natureza dessas mulheres, elas só pensavam em dinheiro. Ao pensar nisso, Shen Yuan não queria dar a Zhao Yuqi um tratamento amigável, pois ela estava realmente um pouco cansada dessas mulheres interesseiras. No entanto, Zhao Yuqi não estava perguntando sobre dinheiro. Irmã Shui a ofendeu antes, e você fechou a empresa dela? Shui? Quem é ela? De qual peça? Shen Yuan pensou que era apenas uma piada de alguma peça. Afinal, ela conhecia muitas garotas, e era normal não se lembrar de imediato. É Shen Shui, que antes tinha uma agência de streamers e te ofendeu, e por isso faliu. Você se lembra? Ao ouvir isso, Shen Yuan finalmente se lembrou. Ela realmente tinha uma lembrança desse incidente. Mas a impressão de Shen Shui sobre Shen Yuan era muito ruim, principalmente porque essa tia usava meu nome para se exibir lá fora, e de alguma forma fez algo irritante, dizendo que tinha a senhora Yan como respaldo. No final, ela ainda arrastou Lin Shuton para me difamar, isso eu realmente não podia tolerar. É assim, Shen Yuan. A irmã Shen está trabalhando em minha empresa agora, e ela também aprendeu a lição. Eu a fiz te pedir desculpas sinceramente. Você poderia ser magnânima e não guardar rancor? Shen Yuan, do outro lado do telefone, disse que não havia problema, deixe-a pedir desculpas então. Afinal, muito tempo havia passado, e Shen Yuan não se importava. Se essa tia realmente reconheceu o erro, eu realmente não preciso persegui-la implacavelmente.
Na verdade, havia um ponto que Shen Yuan nem mesmo percebia: Shen Shui ainda era um de seus alvos vinculados. Shen Shui pegou o telefone e disse com um rosto arrependido: Desculpe, senhora Yan, eu estava errada antes. Por favor, não leve isso a sério, ok? Eu definitivamente me esforçarei para ajudar a senhorita Zhao no futuro e ser uma boa funcionária. Ok, esse assunto está encerrado. É isso. Dito isso, Shen Yuan desligou o telefone. Agora, Shen Shui finalmente suspirou de alívio. Obrigada, Yuki, agora me sinto muito mais leve. Zhao Yuki disse apressadamente: Irmã Shui, eu disse que Shen Yuan tem um temperamento muito bom. De agora em diante, seremos uma família, e trabalharemos duro juntas. Na verdade, Shen Yuan achava que essa Shen Shui era uma figura e tanto, flexível e pragmática. Ela provavelmente seria muito útil na empresa de Zhao Yuki. Isso também era uma coisa boa. Mas, infelizmente, nem todos têm alta inteligência emocional. Shen Yuan sentia que algumas pessoas precisavam ser marteladas um pouco, senão não entenderiam sua própria posição e se tornariam cada vez mais arrogantes. Enquanto isso, a coletiva de imprensa de Gao Xuanin continuava. Os repórteres continuavam a fazer perguntas sobre o investimento de 100 bilhões, e Gao Xuanin estava tendo dificuldade para lidar com eles. Sobre a escolha do local para a base cinematográfica, é claro. De repente, o celular de Gao Xuanin tocou. Ela disse novamente: Desculpe, preciso atender uma ligação. Assim que atendeu, Shen Yuan a repreendeu: Gao Xuanin, você ficou corajosa, hein? Você me entregou na cara dura. Gao Xuanin disse inocentemente que não o fez. Você anunciou tão descaradamente que a senhora Yan investiu 100 bilhões em você. Como vou manter um perfil baixo no futuro? Gao Xuanin ficou sem palavras. Você já teve um perfil baixo? Na verdade, Gao Xuanin estava ainda mais irritada por dentro. Você, o dia inteiro, toca piano, recompensa streamers e luta bravamente contra criminosos. Você ainda tem vergonha na cara? Esqueça, esqueça. O que está feito, está feito. Não adianta mais falar. Já que você está fazendo uma coletiva de imprensa, me faça um favor. Shen Yuan sorriu, decidindo aumentar o impacto e fazer algo grande. E enlouqueceu, sem mais pretensão. A senhora Yan finalmente revelou seus planos, anunciando a aquisição de uma plataforma de streaming. Inúmeras streamers femininas ficaram loucas, todas querendo se juntar à plataforma da senhora Yan. Assim, em apenas meio-dia, profissionais da indústria de streaming começaram a mudar em massa para o Big Cat. Como Gao Xuanin havia exposto a identidade de Shen Yuan decidiu aproveitar esta coletiva de imprensa para planejar algo ainda maior. Gao Xuanin atendeu o telefone, e Shen Yuan pediu-lhe para fazer um favor. Gao Xuanin estava um pouco confusa. Ela sempre sentia que Shen Yuan não era muito séria, e que talvez estivesse pensando em algo torto novamente. Ah, é assim. Shen Yuan, entendi. Ok, sem problemas. Em poucas palavras, Shen Yuan explicou o motivo de sua ligação, e Gao Xuanin também disse que não havia problema. Agora, inúmeros repórteres aguardavam a resposta de Gao Xuanin, esperando por suas declarações explosivas. Após desligar o telefone, Gao Xuanin disse com um pouco de desculpas: Peço desculpas a todos os amigos da mídia. Acabei de receber uma ligação muito importante de nossa investidora, a senhora Yan. O que vou dizer a seguir são as palavras transmitidas pela senhora Yan. Assim que essas palavras foram ditas, todos os presentes exclamaram em choque. Realmente é a misteriosa senhora Yan. Parecia que Gao Xuanin tinha algo importante a anunciar. Valeu muito a pena ter vindo. Afinal, esta era uma notícia exclusiva. A misteriosa senhora Yan finalmente revelaria sua identidade? A senhora Yan me disse que acabou de adquirir uma plataforma de streaming, a Big Cat TV. Esta plataforma, que estava à beira da falência, está prestes a ser relançada e revitalizada. Por favor, fiquem atentos. O objetivo de Shen Yuan é muito simples: usar esta oportunidade para ajudar Zhao Yuki a fazer publicidade, e nossa Filmes e Televisão Shonen se tornará parceira estratégica do Big Cat naquela ocasião. Minhas notícias sobre novos projetos. Todos vocês podem acompanhar em primeira mão na Big Cat TV. Gao Xuanin também era uma pessoa inteligente. Ela naturalmente entendeu o que Shen Yuan queria dizer, então ela decidiu colocar mais lenha na fogueira e fazer com que mais pessoas prestassem atenção ao Big Cat. As palavras de Gao Xuanin despertaram a intensa curiosidade dos repórteres. Senhorita Gao Xuanin, esta colaboração estratégica foi definida com antecedência? Senhorita Gao Xuanin, qual é a sua relação com a senhora Yan? Senhorita Gao Xuanin, quais indústrias a senhora Yan pretende investir no futuro? Enquanto isso, na sala de descanso dos streamers, algumas streamers também estavam assistindo à coletiva de imprensa. A senhora Yan vai entrar no ramo de streaming? Ela costuma gastar tanto com as streamers femininas, então com a própria plataforma ela certamente não será mesquinha.
Acho que podemos considerar mudar para lá. A comissão da minha agência atual é muito alta. Aquela é a senhora Yan. Mesmo que eu tenha que pagar uma multa por quebra de contrato, mudar para o Big Cat definitivamente valerá a pena. O quê? A senhora Yan também vai criar uma plataforma de streaming? Naquele momento, o chefe de uma plataforma de streaming estava prestando atenção a tudo isso. Embora chocado, ele não via com bons olhos. Porque agora esta indústria já havia sido completamente dividida, e mesmo que a senhora Yan tivesse vastos recursos financeiros, ela não teria forças para mudar isso. Naquele momento, a porta do escritório foi aberta. Chefe, notícias ruins. As pessoas dos departamentos de P&D e de operações acabaram de entregar suas cartas de demissão em massa. Muitos sindicatos de streamers subordinados também disseram que seus streamers estavam começando a mudar de plataforma. O chefe ficou tão assustado que suou frio na hora. Como isso pôde acontecer? Será que essa é a forma da senhora Yan de quebrar o impasse? Enquanto isso, no edifício de comércio e economia, Ao Yuki era definitivamente a mais feliz. Porque o Big Cat era um presente de Shen Yuan para ela. Huiyu, você adivinhou certo. Esta onda de publicidade que Gao Xuanin deu ao Big Cat só pode ser explicada pelo plano que Shen Yuan já tinha em mente. Xiao Huiyu sorriu levemente. Na verdade, eu também só estava especulando. Não esperava ter adivinhado certo. Agora, aos olhos de várias pessoas, Shen Yuan era definitivamente um gênio dos negócios imbatível. Ele planejava uma coisa após a outra, e seus comportamentos aparentemente absurdos anteriores foram finalmente confirmados como planos. Ele os fez intencionalmente, seus planos eram grandiosos demais. Ao pensar nisso, os quatro ficaram em silêncio, pois antes eles ainda queriam gastar todo o dinheiro da senhora Yan. Mas agora, essa ideia parecia ridícula, e eles até sentiam um pouco de vergonha. Se Shen Yuan era realmente assim, então todas as suas supostas ações de flerte anteriores eram, na verdade, investimentos? Ao perceber o problema, Qian Mengmen fez essa hipótese. Se Shen Yuan gastou tanto dinheiro antes, e não era apenas para flertar, então seu objetivo era apenas o retorno comercial. Agora, havia apenas essas duas possibilidades, e as garotas agora se inclinavam mais para a segunda. Elas pensavam que Shen Yuan estava traçando planos para seu império comercial, o que significava que ele não estava gastando dinheiro conosco para nos perseguir, mas sim porque achava que tínhamos potencial para nos tornarmos suas funcionárias. Naquele momento, as garotas sentiram um aperto no coração. Embora Shen Yuan fosse muito rico, o afeto delas por Shen Yuan era, de fato, genuíno. Então, uma pergunta surgiu na mente das três: será que Shen Yuan me ama? Xiao Huiyu estava confusa, Qin Bingshi também estava pensando muito, ela não queria aceitar essa realidade. E Zhao Yuki estava ainda mais triste. Mas elas nunca imaginariam que Shen Yuan gastou dinheiro com elas para outros propósitos. A ex-namorada Lin Shuton reaparece. O investimento de 100 bilhões da senhora Yan virou trending topic. Lin Shuton finalmente percebeu o quão tola ela havia sido, abandonando impiedosamente Shen Yuan por pouco dinheiro. E por Shen Yuan ter investido 100 bilhões em uma estrela feminina, ele também encontrou seu inimigo mais forte. O jovem mestre Li de Modu finalmente estava prestes a agir. Naquele momento, no edifício de comércio e economia, as quatro garotas estavam pensando em uma pergunta: Shen Yuan as amava de verdade? Qual era a verdadeira intenção de Shen Yuan? Seria mesmo o que elas haviam adivinhado? Elas eram apenas meios para Shen Yuan ganhar dinheiro, suas subordinadas. Xiao Huiyu sabia que as três pensavam o mesmo que ela. Se hesitassem naquele momento, levariam à derrota. Então, ela foi a primeira a romper o silêncio. Não sei quem Shen Yuan realmente gosta, ele pode gostar de todos, ou talvez de ninguém. Exceto Qian Mengmen, as outras tiveram contato muito profundo com Shen Yuan. Deixando de lado se Shen Yuan gostava delas, elas definitivamente gostavam de Shen Yuan. Mesmo que Shen Yuan seja um cafajeste, eu continuarei ao lado dele antes que ele faça sua escolha. Xiao Huiyu disse categoricamente. Essa era uma coisa que ela tinha certeza agora, porque ela já havia estragado uma vez. Desta vez, ela não desistiria facilmente, não importa o que. Zhao Yuki e Qin Bingshi ficaram em silêncio ao ouvir, pois as palavras de Xiao Huiyu eram exatamente o que elas estavam pensando. Assim como Xiao Huiyu, elas não desistiriam facilmente de Shen Yuan, afinal, as duas já estavam completamente apaixonadas. Nesse momento, Shen Shui bateu palmas. Por enquanto, não vamos falar sobre isso. Acho que as mulheres devem focar na carreira. A única pessoa em quem realmente podemos confiar somos nós mesmas. Contanto que você seja forte e excelente, naturalmente alguém te valorizará. Como uma observadora, Shen Shui via as coisas muito claramente. Ao ser lembrada por Shen Shui, as quatro garotas presentes também não estavam mais confusas. Elas decidiram que cada uma usaria suas próprias habilidades. A pessoa que pudesse ajudar Shen Yuan a ganhar mais dinheiro seria aquela que o acompanharia até o fim.
Falando nisso, Qia Mengmin, você realmente tem algo a ver com isso? Embora ela também estivesse misteriosamente vinculada a Shen Yuan, os dois mal haviam trocado algumas palavras. Enquanto isso, em uma empresa, a ex-namorada Lin Shuton agora era recepcionista. Ela havia terminado com Shen Yuan antes e depois o perseguiu, mas Shen Yuan nunca mais a contatou depois disso. Agora, Lin Shuton recebeu um pacote. Este é o seu pacote, precisa de ajuda para abri-lo? Sem Shen Yuan como suporte, Lin Shuton só podia viver como uma pessoa comum, trabalhando. De repente, uma colega ao lado exclamou em choque: Meu Deus, Shuton, as notícias de hoje são explosivas. Gao Xuanin anunciou na coletiva de imprensa que vai investir 100 bilhões em um estúdio de cinema, e em meia hora já alcançou o primeiro lugar nos Trending Topics. Lin Shuton se assustou com a colega. Enquanto abria o pacote, ela se lembrou: Gao Xuanin é aquela estrela feminina da briga de alguns dias atrás. Ela acabou de voltar, como pode ter 100 bilhões? Está se gabando, não? Se ela realmente tem 100 bilhões, por que ainda atuária? Claro, ela tem um patrocinador por trás dela, um misterioso magnata. Lin Shuton perguntou sem muito interesse: Quem é? Lin Shuton não se importava com os assuntos do showbiz. É a senhora Yan. Quando a colega pronunciou essas 3 palavras, Lin Shuton não conseguiu mais manter a calma, a ponto de cortar o dedo sem querer. A senhora Yan não só investiu 100 bilhões para construir um estúdio de cinema, como também dizem que comprou o Big Cat. Ela está entrando com força total. As pessoas ricas são realmente caprichosas. Quando a colega falou da senhora Yan, seus olhos estavam cheios de admiração e anseio. É realmente a senhora Yan? Uma vez, assisti a uma live e tive a sorte de vê-la gastar 1000 foguetes. Foi incrível. A colega respondeu apressadamente: É ela mesma. Você teve muita sorte. Nós, pessoas comuns, geralmente não temos chance de conhecer pessoas ricas como elas. Enquanto as duas conversavam animadamente, Lin Shuton não conseguia mais manter a calma, pois ouviu o nome de Shen Yuan novamente, e desta vez, Shen Yuan havia investido 100 bilhões. Para saber, isso eram 12 dígitos. Esse dinheiro era uma quantia astronômica. Ao se lembrar do que ela havia feito naquela época, ela se arrependeu profundamente. Naquele tempo, por um pouco de dinheiro, ela havia abandonado Shen Yuan, que a tratava com sinceridade, e entrou no carro de um playboy loiro, mas aquele playboy era, na verdade, um gigolô mantido por uma mulher rica. Ao mesmo tempo, em Modu, no Centro Financeiro Global, um copo d'água foi atirado contra o porta-retratos de Gao Xuanin. Que absurdo! De novo essa senhora Yan. Ela está deliberadamente tentando me desafiar. Eu não permiti que a cidade cinematográfica cooperasse com Gao Xuanin, e ela simplesmente escolheu construir uma nova base cinematográfica. Isso é um tapa na minha cara. Essa pessoa era Li Jiamu, o jovem mestre Li de Modu. A secretária de Li Jiamu, enquanto recolhia os cacos de vidro, disse com voz melosa: Jovem mestre Li, acalme-se primeiro. Já mandei alguém investigar essa pessoa, e acredito que teremos notícias em breve. Olhando para o retrato de Gao Xuanin na parede, Li Jiamu murmurou: Xuanin, então esse é o seu apoio? Foi ele quem te ajudou a derrubar Wang Yagao e Fang Jinjiun, certo? Mas você sabia? Eles eram apenas 2 cachorros que eu criei. Na indústria Waxia, Li Jiamu está presente há muitos anos. Tudo que Li Jiamu cobiça, no final, sempre será dele. A partir daquele momento, Li Jiamu declarou oficialmente guerra à senhora Yan, e a senhora Yan finalmente encontrou seu maior adversário até então. Certo, que ruim. A senhora Yan finalmente foi visada, mas eles não conseguem encontrar nada sobre ela, porque a senhora Yan é apenas uma estudante universitária comum. Mas agora ela já está vivendo uma vida de casal com Shihua. Shihua não só limpa a casa de Shen Yuan, mas também cuida de sua vida diária. E essa é a tática de Shihua: quando Shen Yuan se acostumar com ela, ele não conseguirá mais viver sem ela. Naquele momento, no Centro Financeiro Global de Modu, Li Jiamu já havia pedido à secretária para investigar informações sobre a senhora Yan. No entanto, a secretária perguntou a outras famílias de magnatas, e parecia que não havia uma pessoa chamada senhora Yan. Li Jiamu estava um pouco confuso. Isso é muito estranho. De onde vieram os bens dela? Não é possível que tenham caído do céu, certo? Jovem mestre Li, não se preocupe. Combinando com as ações dela até agora, isso é apenas uma competição por atenção. Essa pessoa não passa de um magnata rústico. Li Jiamu deu um risinho. Um magnata rústico. Essa é sua conclusão? É realmente ingênuo. Minha família Li tem raízes profundas na indústria cinematográfica. Minha base cinematográfica Shenzhen é ainda mais privilegiada. Em termos de recursos, contatos e riqueza, ele simplesmente não é nosso oponente. Você realmente pensa assim? Então você está enganado.
Acho que ele sabe perfeitamente quais são suas vantagens. O fato de ele se atrever a me desafiar mostra que ele já tem um plano. Eu suspeito que seu verdadeiro objetivo não é uma base cinematográfica. A base cinematográfica é uma fachada. O que ele realmente quer fazer é o mercado imobiliário. Ao ouvir isso, a secretária finalmente começou a entender. O jovem mestre Li está certo. Então devo enviar alguém para investigar a verdadeira origem da senhora Yan? Li Jiamu respondeu, vá e investigue. Quero os detalhes completos dessa pessoa em 3 dias. Quero ver que tipo de pessoa é essa senhora Yan, que se atreve a se opor a mim, Li Jiamu. Vou fazê-la pagar caro. Enquanto isso, na casa de Shen Yuan, dada por Xulelé. Irmão Yuan, venha tomar a sopa. Naquele momento, Xulelé, segurando a tigela de sopa, alimentava Shen Yuan. Shen Yuan jogava e desfrutava da atenção de Xulelé. Embora ele não morasse ali, ele vinha frequentemente para comer, e toda vez que ele vinha, Xulelé preparava um grande banquete esperando por ele. Não muito tempo depois, Shen Yuan venceu o jogo novamente. Xulelé, vendo isso, não se esqueceu de elogiar, que incrível, irmão Yuan. Você venceu de novo. Agora, essa relação era muito sutil. Se Shen Yuan desse o menor sinal, Xulelé se tornaria sua namorada, mas sendo tão bem cuidado, Shen Yuan se sentia um pouco constrangido. Lelé, você me cuida há 3 dias. Eu fico jogando todos os dias, você não tem nenhuma objeção? Durante esses 3 dias, Shen Yuan vivia de graça, enquanto Xulelé vinha todos os dias cozinhar, limpar, fazer sopa para Shen Yuan e até lavar suas roupas. Sem exageros, Xulelé era simplesmente uma fada na terra. E Xulelé administrava tudo muito bem. Shen Yuan, em sua honestidade, pensava que nem sua própria mãe o cuidava com tanto esmero. Mas Xulelé não se importava, esta é a sua casa, irmão Yuan. Você faz o que quiser. Por que eu teria objeções? Shen Yuan disse novamente, então você não acha que eu não tenho ambição e sou um parasita recluso que vive de graça? Como assim, irmão Yuan? Você fez apenas 800 pontos alguns dias atrás, e hoje já chegou a 9.900. Nunca vi um homem mais ambicioso que você. Xulelé, depois de falar, não se esqueceu de levantar o polegar, dando a Shen Yuan uma confirmação séria. Agora, Shen Yuan estava extremamente confuso por dentro. Vocês, mulheres, não odeiam mais os homens que jogam? Eu sou um preguiçoso à espera da morte e ainda consigo elogios, é inacreditável. Em seguida, Shen Yuan decidiu sair para resolver alguns assuntos. Vendo Shen Yuan saindo, Xulelé perguntou, irmão Yuan, vai sair? Posso ir com você? Shen Yuan respondeu diretamente, vou resolver uns assuntos de negócios, não é muito conveniente. Ah, sim. Então, irmão Yuan, tome cuidado no caminho, ok? Xulelé soube a hora de parar, pois ela sabia uma verdade profunda, o que os homens mais se importam é o espaço pessoal. Ser pegajosa demais só os oprimirá e os fará se afastar. Agir de forma sutil e discreta como eu é o melhor caminho. Esta é a minha vantagem única. Quando o irmão Yuan se acostumar comigo, e eu estiver ao seu lado, ele não conseguirá mais viver sem mim. Ao pensar nisso, Xulelé ficou um pouco animada, pois agora suas chances de vitória eram as maiores. Em termos de estratégias, Xulelé nunca havia perdido. Agora, seja a rainha do campus, o primeiro amor, ou mesmo a ex-namorada e a estrela feminina popular, Xulelé tinha confiança em vencê-las e conquistar Shen Yuan primeiro. Essa era a confiança de Xulelé. Ela acreditava firmemente que, desse jeito, em pouco tempo, Shen Yuan teria uma namorada, e a namorada de Shen Yuan seria ela, Xulelé. A estrela feminina que recebeu os 100 bilhões pessoalmente recebeu os convidados de honra. Inúmeros executivos de empresas se curvaram a ela com respeito, apenas porque este homem era a lendária Senhora Yan. A Senhora Yan foi convidada para determinar o local da cidade cinematográfica. Alguns achavam que uma cidade de primeiro nível era melhor, outros achavam que uma cidade de segundo nível era melhor. Mas a Senhora Yan queria construir a cidade cinematográfica de 100 bilhões em sua própria cidade natal, uma cidade de 6ª linha. Naquele momento, abaixo do prédio da empresa de Gao Xuanin, havia muitas pessoas reunidas. O que está acontecendo hoje? Algum evento? Parece que alguém importante virá. Ouvi dizer que o investidor da nossa empresa virá hoje. Até a diretora Gao veio pessoalmente para recebê-lo. Você está falando do investidor, aquele que foi mencionado na coletiva de imprensa alguns dias atrás, a senhora Yan? Naquele momento, todos da empresa estavam no térreo. Gao Xuanin preparou a recepção mais grandiosa para Shen Yuan. Nesse instante, um som de freio agudo ecoou. Gao Xuanin soube que Shen Yuan havia chegado. Agora, ela sentiu uma admiração imensa por Shen Yuan. Então, ela imediatamente avançou e disse, Senhora Yan, você finalmente chegou.
Sem a ajuda de Shen Yuan, Gao Xuanyin teria sido incriminada pelo diretor inescrupuloso mestre Agao. Pode-se dizer que tudo que Gao Xuanyin possuía agora foi Shen Yuan quem lhe deu. Vendo Gao Xuanyin tão entusiasmada, Shen Yuan ficou um pouco sem jeito. Gao Xuanyin, você é uma grande estrela. Vir me receber pessoalmente é muito ostensivo, não acha? Gao Xuanyin não se importou nem um pouco, e até segurou o braço de Shen Yuan. Você é nosso investidor. É preciso ter um mínimo de etiqueta. Por alguma razão, Gao Xuanyin achava Shen Yuan cada vez mais agradável. Ela sempre sentia uma segurança especial ao lado de Shen Yuan. Gao Xuanyin tinha certeza de que realmente havia se apaixonado por Shen Yuan. Bem-vinda, Sra. Yan, para orientar e inspecionar a empresa Filmes e Televisão Xuanyin. Todos os executivos de empresas que estavam lá embaixo se curvaram coletivamente a Shen Yuan em 90 graus. Pode-se dizer que a demonstração de prestígio foi máxima. Vendo essa cena, Shen Yuan disse um pouco desconfortável. Isso também foi você quem arranjou? Isso é muito ostensivo. Da próxima vez, não pode ser assim. Shen Yuan, na verdade, não gostava de ostentação, a discrição era seu método mais habitual. Gao Xuanyin, maliciosa, pensou. E por isso Gao Xuanyin sabia que a ostentação precisava ser máxima, afinal, não há homem que não ame a boa imagem. Com certeza, a expressão de satisfação de Shen Yuan começou a aparecer. Embora ele dissesse que não gostava de tanta ostentação, depois de experimentá-la de verdade, ele não pôde evitar sorrir. Gao Xuanyin bufou friamente em seu coração. Homem idiota e hipócrita, claramente gostou, mas finge que não. Em seguida, Shen Yuan e Gao Xuanyin entraram na sala de conferências. O orador, apontando para a tela, disse: a reunião de hoje é principalmente para determinar a localização aproximada de nossa futura cidade cinematográfica. Minha sugestão é escolher um local em uma cidade de primeiro nível. Há muitos talentos, e é fácil atrair parceiros comerciais. Também pode impulsionar o desenvolvimento das áreas circundantes. A ideia do orador representava a maioria das opiniões, mas Gao Xuanyin não pensava assim. Primeiro, o preço do terreno em cidades de primeiro nível é muito alto. Já que é uma cidade cinematográfica, por que escolher uma de primeiro nível? Acho que cidades de segundo ou terceiro nível são mais adequadas. A ideia de Gao Xuanyin representava a opinião de alguns chefes. Em seguida, o diretor Yang também começou a expressar sua opinião. Não, acho que Shenanongjia seria mais adequado. É mais próximo da natureza, e seria mais conveniente para nossas filmagens. Após os três expressarem suas opiniões, eles olharam para Shen Yuan ao mesmo tempo e disseram: Sra. Yan, qual plano você acha que é o melhor? Embora todos tivessem expressado suas opiniões, a decisão final ainda estava nas mãos de Shen Yuan. Esse era o consenso deles. O que está acontecendo? Minha opinião é tão importante? Shen Yuan realmente não esperava que, enquanto eles conversavam, o assunto voltasse para ele, e agora parecia que ele precisava tomar uma decisão. Ao pensar nisso, Shen Yuan sentiu uma dor de cabeça, a ponto de sua expressão recém-recuperada começar a se contorcer novamente. Claro! Você é a investidora, a decisão final é definitivamente sua. Em essência, todos nós trabalhamos para você. Gao Xuanyin sorriu levemente, explicando a essência da questão a Shen Yuan. Embora ela soubesse que Shen Yuan não se importava com essas coisas, ela achava que era necessário deixar claro. Bem, então, se eu decido, eu decido. Para ser honesta, acho que nenhum dos três planos serve. Após um momento de reflexão, Shen Yuan fez essa avaliação: acho que devemos escolher este lugar. Shen Yuan abriu o mapa e circulou uma área, e este seria o local final para a cidade cinematográfica. Mas então o orador exclamou em choque: este não é a cidade de Tianmen? Este lugar é muito remoto, não tem aeroporto, nem universidade, nem potencial de desenvolvimento. Embora haja muitos chefes ricos, é justamente porque não tem potencial que o preço do terreno aqui é muito barato. Podemos comprar grandes quantidades de terra. Aqui, a propósito, a cidade natal do autor fica perto de Tianmen, muito perto da área urbana. No geral, Tianmen é realmente uma cidade pequena. Nesse momento, alguém concordou: acho que a Sra. Yan tem razão. O dinheiro dela, ela gasta como quiser, mas Tianmen é muito. Tianmen, não é? Será que a Sra. Yan tem outras considerações? Sua visão de negócios deve ser mais abrangente que a nossa? Shen Yuan pensou: minha cidade natal é Tianmen. Como eu poderia não saber como Tianmen é? 100 bilhões de prejuízos são garantidos. Eu digo que nem Jesus resolveria, afinal, os planos desse pessoal têm uma probabilidade muito alta de dar lucro. E o que Shen Yuan quer é gastar dinheiro, não ganhar dinheiro, ele quer gastar o máximo possível. Finalmente, Shen Yuan disse: decidi. Investirei 100 bilhões na cidade de Tianmen. Então, a cidade cinematográfica realmente dará prejuízo como Shen Yuan disse? E enlouqueceu. A Sra. Yan finalmente enlouqueceu.
Geralmente, a receita de plataformas streamers é dividida 50-50. As mais inescrupulosas chegam a 20-80, 20% para a empresa, 80% para o streamer. Ela quer pagar do próprio bolso para sustentar todas as streamers femininas. Assim que tomou a decisão, ela transferiu 5 bilhões para Zhao Yuqi. Naquele momento, Shen Yuan já havia tomado a decisão de construir a cidade cinematográfica de 100 bilhões em sua cidade natal, Tianmin. Como Shen Yuan decidiu rapidamente, a reunião também terminou muito cedo. Pela primeira vez, os funcionários saíram tão cedo, sentindo que a senhora Yan não estava negociando um negócio de 100 bilhões, mas sim um de 1.000 yuans. Agora, aos olhos de todos, Shen Yuan era tanto um gênio quanto um demônio, impossível de decifrar. Após a definição do local da cidade cinematográfica, Shen Yuan se despediu de Gao Xuanin. A ideia de Shen Yuan era que, se eles escolhessem a pequena cidade de sexta linha, Tianmin, com certeza teriam prejuízo, e um prejuízo super amplificado. Assim, Shen Yuan poderia injetar mais fundos e continuar perdendo dinheiro. Nesse momento, o celular de Shen Yuan tocou. Olhando de perto, era uma videochamada de Zhao Yuqi, e não uma chamada de voz. Geralmente, videochamadas eram para assuntos importantes. Ao atender, Zhao Yuqi disse, Shen Yuan, eu tinha te falado sobre a contratação antes. Agora estamos fazendo uma teleconferência e eu queria conversar com você sobre como você vai decidir. De repente, Zhao Yuqi ficou muito confusa. Shen Yuan, por que você está na rua? Shen Yuan acabará de sair do encontro com Gao Xuanin e estava passeando pela rua. Shen Yuan, você não esqueceu completamente este assunto, certo? Nós combinamos isso antes. Zhao Yuqi estava um pouco brava, pois, na sua opinião, era um assunto sério. Mas para Shen Yuan, essas não eram prioridades, só perder dinheiro era o que importava. Quanto mais perdesse, melhor. Ao ouvir isso, Shen Yuan também se sentiu um pouco sem jeito. Como assim? Não é que eu ache que o sinal está melhor aqui fora? E o ar também é bom. Depois de inventar uma desculpa esfarrapada, Shen Yuan sentiu um aperto no coração. Ela realmente se lembrava desse assunto, mas quase havia se esquecido. Afinal, as promessas devem ser cumpridas. Em seguida, Zhao Yuqi foi direto ao ponto. Então, serei breve. Por causa da coletiva de imprensa, muitas pessoas começaram a prestar atenção à nossa Big Cat TV. No entanto, atualmente enfrentamos um problema. A receita do streamers precisa ser dividida com a plataforma de streaming. Atualmente, a divisão nas plataformas mainstream é 50-50. As mais inescrupulosas são 30-70. Acho que a nossa Big Cat deve ser uma plataforma justa, por isso espero que seja 60-40, o que seria mais atraente para os streamers. No entanto, a gerência experiente da empresa acredita que uma divisão como essa resultaria em muitas perdas para a empresa, aumentando os custos de lucratividade. Shen Yuan não sabia que sua imagem estava sendo projetada na tela grande naquele momento. Na hora, Shen Shui também expressou sua opinião. Sim, acreditamos que manter a divisão em 50-50 é suficiente. Se abrirmos mão de mais lucro, a empresa inevitavelmente sofrerá grandes prejuízos a longo prazo. Isso é experiência e lição. Ao ouvir as palavras prejuízo, Shen Yuan ficou tão animada como se tivesse tomado um estimulante. Espere, o que você acabou de dizer? Prejuízo. Devido à sua extrema empolgação, a expressão de Shen Yuan era ao mesmo tempo animada e um pouco exagerada. Shen Shui pensou que Shen Yuan também tinha medo de perder dinheiro, então continuou a acrescentar, sim, o Big Cat já está em situação de prejuízo. Se tiver mais prejuízo, a lacuna de financiamento será muito grande. Ao receber essa notícia, Shen Yuan sorriu, porque ela amava o prejuízo, especialmente prejuízos em grande escala. Só assim ela poderia ganhar mais dinheiro. Então Shen Yuan imediatamente tomou uma decisão, que tal assim, 80-20. 80% para o streamer, 20% para a empresa. Precisamos ser uma plataforma justa, como podemos explorar as mulheres? Depois de pensar um pouco, Shen Yuan anunciou sua decisão, mas as pessoas na sala de reuniões duvidaram do que ouviram. Ninguém falou por um tempo, porque uma divisão de 80-20 com certeza daria prejuízo de 1.000.000%. Era como trabalhar por paixão. Eu quero que o Big Cat seja a plataforma de streaming número 1 do mundo. Para que todas as garotas que querem ser streamers mudem seu destino. Então, vocês precisam ter uma visão de longo prazo, entenderam? Usaremos este ramo para conquistar o mercado no menor tempo possível. Acredito que, uma vez que a notícia estourar, inúmeros streamers virão correndo para o gato grande, abrindo um caminho neste mercado onde os poderosos competem. Não se preocupem com dinheiro, eu tenho de sobra. Minha fala está encerrada. Quem é a favor, quem contra? Na verdade, ninguém podia se opor a Shen Yuan, porque ele era o maior chefe, e a decisão do chefe era inútil mesmo que se opusessem. De fato, o grupo de gerentes caiu em silêncio.
Eles certamente não concordavam, mas sabiam que se opor era inútil, então era melhor não dizer nada. Nesse momento, o celular de Zhao Yuqi tocou com uma notificação. Ela abriu e viu, sua conta recebeu uma transferência de 5 bilhões. Por favor, verifique. Zhao Yuqi ficou surpresa, Shen Yuan havia transferido os 5 bilhões tão rapidamente. Ele estava determinado a fazer um negócio que o faria perder dinheiro. E Shen Yuan estava realmente determinado. Quero que vocês percam muito dinheiro, só assim eu poderei ter um grande retorno em dinheiro. Mas essa jogada de Shen Yuan realmente o faria perder dinheiro? Ele transferiu 5 bilhões para Xiao Lua, e Xiao Lua confessou seus sentimentos ao diretor Yan. O diretor Yan, por sua vez, pensava, quando eles gastarem todo o dinheiro, ficarão ainda mais dependentes de mim, e então poderei fazer o que quiser. Nesse momento, em uma reunião de escritório, um gerente, vendo Zhao Yuqi um pouco distraída, perguntou, Diretora Zhao, por que você de repente ficou tão pensativa? O diretor Yan acabou de me transferir 5 bilhões. Por ser tão irreal, Zhao Yuqi até pensou que poderia ser um sonho. Mas, por conhecer Shen Yuan, ela sabia que era verdade. Assim que ela disse isso, todos os presentes ficaram de queixo caído. O dinheiro já foi transferido, e são 5 bilhões. Eles jamais imaginaram que o diretor Yan seria tão generoso. Pensavam que era uma empresa pequena e que o desenvolvimento de negócios seria difícil, mas não esperavam que ele fosse tão direto e prático. Embora já soubessem que o diretor Yan tinha poder, nunca imaginaram que seria desse tipo. Eu estava com a mente turva na época para irritá-lo. Felizmente, ele é uma pessoa grandiosa e não se importou com minhas mesquinharias. Zhao Yuqi, enquanto bebia café, também pensava, as ideias de Shen Yuan são selvagens e imaginativas. Parecia absurdo, mas me apontou um caminho nunca antes visto. Ele é realmente um gênio. Mas por que o dinheiro não foi transferido para a conta corporativa da empresa, e sim para mim pessoalmente? Geralmente, o dinheiro de um investidor é depositado na conta da empresa, mas Shen Yuan não fez isso. Olhando para Shen Yuan, Zhao Yuqi pensava sobre isso. De repente, ela pensou na razão, Shen Yuan deve ter medo que eu seja muito jovem e não consiga lidar com grandes responsabilidades. Com o dinheiro em minhas mãos para eu distribuir, eles terão que depender de mim e me obedecer incondicionalmente. É isso mesmo, com certeza. Shen Yuan realmente pensa muito em mim. Ele consegue considerar as coisas com tanta delicadeza e detalhe, ele é tão gentil. Ele realmente me faz chorar. Embora Zhao Yuqi já fosse a chefe do Gato Grande, ela ainda não conseguia se livrar do hábito de sonhar. De fato, do outro lado, Shen Yuan estava falando consigo mesmo. De repente, ele se lembrou, os 5 bilhões deveriam ter sido transferidos para a conta corporativa da empresa da vice-presidente agora há pouco. Não era que Shen Yuan fosse meticuloso, mas simplesmente que ele havia cometido um erro. O que devo fazer agora? Shen Yuan estava um pouco indeciso. Indeciso, afinal, isso era um pequeno erro. Nesse momento, o som de notificação do celular dele tocou. A mensagem era de Zhao Yuqi, marido, obrigada. Embora fossem apenas 5 palavras curtas, elas continham o amor de Zhao Yuqi por Shen Yuan. Shen Yuan ficou um pouco atordoado. O que aconteceu com a vice-presidente? Ela de repente se declarou? Foi por causa daqueles 5 bilhões agora há pouco? Deve ser isso. Ela deve pensar que estou dando um tratamento especial a ela. Mas assim é bom. Shen Yuan só precisa que eles gastem muito dinheiro. E que esbanjem sem piedade. Quanto mais eles esbanjarem, mais feliz Shen Yuan ficará. Assim, ele poderá continuar investindo e obter ainda mais retorno em dinheiro. O mais importante é que, depois que eles gastarem todo o dinheiro e falharem nos seus empreendimentos, ficarão deprimidos e ainda mais dependentes de Shen Yuan. Naquele momento, Shen Yuan será único para eles, alguém que não podem perder de jeito nenhum. E então, Shen Yuan será o homem mais livre, e a afinidade dele certamente ultrapassará os 100 pontos. Ao pensar nisso, Shen Yuan ficou ainda mais feliz. Ele estava ansioso pela recompensa de ultrapassar os 100 pontos de afinidade. Enquanto isso, Zhao Yuqi também voltou a si. Colegas, neste exato momento, nosso investidor transferiu 5 bilhões para nossa empresa. Este dinheiro será nosso fundo estratégico para o próximo período. Na verdade, no momento em que Shen Yuan transferiu o dinheiro, Zhao Yuqi já teve uma ideia. Ela pretendia colocar essa ideia em prática, e se desse certo, o efeito seria absolutamente invencível, capaz de levar o campo da transmissão ao vivo a um novo patamar. Zhao Yuqi, com um gesto grandioso, disse, a partir de hoje, a empresa iniciará oficialmente o sistema de trabalho 997. O salário de todos será dobrado, e o bônus de fim de ano também. Vocês têm confiança em fazer do Gato Grande o número 1 na indústria? Agora Zhao Yuqi estava ambiciosa. Seu primeiro passo era oferecer o melhor tratamento aos funcionários, pois somente com salários altos os funcionários teriam mais entusiasmo para trabalhar.
E dinheiro não lhe faltava mais, afinal, Shen Yuan entregava quantias na casa dos bilhões. A partir de agora, bastava a operação para obter lucros. Quando os funcionários ouviram as palavras de Zhao Yuqi, todos ficaram excitados, com os olhos cheios de dinheiro. Eles mal podiam esperar para começar a trabalhar agora mesmo. Shen Yuan, você viu? Eu certamente não o decepcionarei. Farei o gato grande alcançar a glória. Eu provarei que Zhao Yuqi é a mulher que merece você. Com essa crença,